Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, chega fortalecendo com o like porque o Coringão deu show. O Corinthians fez uma partidaça, pessoal. Faz tempo que eu não vejo o Corinthians jogar assim. E essa vitória de hoje, o jogo que o Corinthians representou hoje, mostrou hoje, pessoal, nos dá esperança sim. Não adianta você vir falar que eu tô emocionado, que eu sou emocionado, que isso e que aquilo. Não, o futebol apresentado pelo Corinthians hoje dá esperança ao torcedor, porque dá, pessoal. Dá para tirar mais desses jogadores. Olha só o que o Fagner jogou hoje. Olha o que o Ranieri, até o zagueiro Kaká. Pessoal, hoje o Corinthians jogou bola, pessoal. E é isso que a gente espera desse time. Esse time é melhor do que o do ano passado. Dá para jogar. Alô, Antônio Oliveira. Acordou agora? Viu como é que escala um time? Pessoal, use o espaço de comentário aí e, ô fiel, fortalece com like aí porque o Coringão representou. Hoje o Timão representou. E o Wesley? Alô, West Ham. Se quiser Wesley, pode cuspir dinheiro. Porque por menos de 25 milhões não vai não. De euros. Oliveira, poxa vida, não sei como definir. Escapando ali de uma coisa ou de outra. Também... Na verdade, posso falar? Não falando, fala, Zé. Ele quis tapar o sol com a peneira, né? Tal, porque parece que o Corinthians estava jogando muito bem, estava sensacionalmente bem, não. Fizemos 60 finalizações, eu fui buscar aqui, 60 finalizações. No jogo contra o Atlético, 8. No gol, 3, que ele falou que tem que ser no quadrado, né? Ele falou no quadrado, 3. Onde? Vamos lá. Eu gostei de sotaque, Zé. No quadrado. Vamos lá, estatística. Contra o Juventude, mais de 60... 17 finalizações, sabe quantas no quadrado? 2. Né? Então, assim, vamos lá. Agora nós vamos contra o Red Bull. Vamos lá. Finalizações, 15. No gol, sabe quantas? 4. Tá somando aí? 3, 4 e 2. Né? 7, 8, 9. 9. Agora vamos contra o Argentino Júnior. Estatísticas, de novo. Finalizações, 6. Sabe quantas no gol? 2. Então, assim, onde ele viu 60 finalizações? Para ele falar que o time está jogando bem. Calma, também não é querer enganar o torcedor sabe, todos nós estamos vendo. Contra o Argentino Júnior, ele perdeu contra o reserva. O Corinthians começou a jogar quando o time do Argentino Júnior recuou, falou, não, tá tranquilo, já decidiu o jogo e tal. E ele começou a fazer as substituições, aí o Corinthians começou a jogar e quando foi expulso um jogador. Porque aí o time ficou tranquilo, né? Ele acertou, ele colocou 2 jogadores no meio-campo, que foi o Paulinho junto com o Ranieri, né? Com o Veras, desculpa. Porque ele puxou o Ranieri, a gente achando que vai puxar o Ranieri, vai fazer um zagueiro, o Veras junto com o Paulinho, os dois um ao lado do outro. Mas não, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa, só que pior, porque o Ranieri ainda tinha força de chegar ao ataque. O Veras nem isso. O Veras fazia o terceiro zagueiro, porque o Ranieri era zagueiro, ele fazia o terceiro zagueiro. Aí o Paulinho, sem ritmo de jogo, porque está voltando de uma lesão, ficava centralizado. Aí quando o Raul é expulso, o que acontece? Aí ele centraliza, faz 2 linhas, aí o time começa a jogar bem. Então, assim, não adianta também querer ficar falando, querendo enganar, não, porque fizemos, porque jogamos, estamos jogando bem, só olham o resultado. Não, a gente olha a performance também. As análises do Corinthians nos últimos jogos foram justamente sobre o desempenho do Corinthians. O Corinthians não vinha jogando bem. E hoje é a mesma coisa. Hoje o Corinthians se adaptou ao Fluminense. Quando que o Corinthians, nesses jogos contra o Atlético Mineiro, fez pressão alta? Quando contra o Argentino Júnior, o Corinthians fez e marcou a pressão alta? Quando? Ninguém. Contra o Red Bull, também não fez nada disso, ou seja, ele mudou para jogar de acordo com o Fluminense. Porque ele sabia que se ele ficasse com a inércia que ele vinha fazendo nos últimos jogos, provavelmente o Corinthians não iria jogar bem. Agora, vamos esperar o próximo jogo. Se o Corinthians marcar alto dessa forma, pressionar, com a bola nos pés, jogar futebol, né? Tudo bem, porque hoje jogou no erro do Fluminense. E o Fluminense também, o Marcelo, dá para ver nitidamente o Marcelo cansado, o Martinelli com dificuldades para fazer essa bola chegar, o Cano perdido em campo. O Cano não pegava na bola na frente, o Cano ia lá armar como primeiro volante. Então, teve um lance que ele conseguiu ele perdeu e aí recuperou e ainda conseguiu anular, segurar uma jogada do Corinthians. Ou seja, calma.
Também não é agora começar a chamar todo mundo de eu sei e vocês não sabem nada. Peraí, porque a cultura do futebol brasileiro. Em Portugal é a mesma coisa. A pressão é a mesma, os jornalistas também cobram, os torcedores também cobram. Ou o Benfica não bateram nos jogadores do Benfica? E no Sporting também. No Sporting também. Ou seja, não vem querer falar que só aqui também que é ruim, não vem querer também colocar regras aqui para o futebol brasileiro. Peraí, antes deles chegar, antes do Antônio chegar, ou de qualquer outro treinador estrangeiro chegar, o futebol brasileiro já existia. O que me deixa assim, incomodado é que achar que o futebol brasileiro nasceu agora. Agora só que o futebol brasileiro tem rumo. Peraí, calma. Não é por aí, nós temos coisas erradas, mas nós também temos muitas coisas boas. Tanto é que eles estão trabalhando aqui. Né? Porque se fosse tão ruim, eles não estariam aqui no futebol brasileiro. Então, calma, não chamem, não queiram também, sabe, aqui, chamar todo mundo aqui, deixar todo mundo, vocês não sabem nada, a gente sabe tudo. Peraí, calma. O futebol brasileiro tem uma história e precisa ser respeitado. A bagunça, desorganização de CBF neste momento, ou corrupção que se tem, isso eu concordo. Agora, falar que o Corinthians está jogando bem, que o Corinthians desempenhando bem, aonde o Corinthians está desempenhando bem? No início da fala dele que a gente acompanhou aí, ele fala o seguinte: eu já tinha conversado com os meus jogadores que uma hora o desempenho ia cair. A gente começa bem o trabalho, mas que poderia regredir. Ele mesmo diz aí nessa entrevista. E foi o que a gente viu. Né? Ele começou bem o trabalho no Corinthians, depois a impressão que a gente teve, a gente discutiu tanto isso, é que esse trabalho tinha regredido. Desculpa, Glaucia, porque assim, eu me incomodo com esse tipo de situação. Porque é o seguinte, qual foi o trabalho dele que melhorou? Quando o Mano saiu, ele assume o Corinthians e ele apenas posiciona o time. O Mano não tinha o garro. O Mano estava em processo de construção. Quando o Mano estava com o time, o Mano perdeu 14 jogadores, se eu não me engano. Sim. Foram contratados 8. Dos 8, 4 apenas podiam jogar, 4 ou 5. E esses 4 ou 5 não eram jogadores fantásticos. Ou seja, o Mano estava encontrando a equipe. Tinha problemas? Tinha, mas ele estava tentando encontrar uma solução. O Corinthians só melhorou um pouco quando o Garro surge. Por quê? Porque o Garro é o cara que é o diferencial. É o cara que pega a bola, que arma o jogo, que arrisca um passe, que faz alguma coisa diferente. Porque se dependesse do time que estava antes do Garro, o Corinthians ia ficar dessa mesma forma, porque o Ranieri não tinha essa característica, o Michael não tinha essa característica, não tinha ninguém que fizesse esse trabalho. Então, assim, ele posicionou a equipe, jogou a primeira bem, a segunda, depois não conseguiu jogar nada. O time do Corinthians estava jogando de forma... Tanto é que ele está procurando. Ou precisa falar que o Yuri Alberto tinha dificuldade de 9, aí o que ele inventa? O Yuri Alberto aberto como ponta direita. O Yuri Alberto tem dificuldades para jogar como 9, que é a posição dele de origem. Como ele vai fazer número 7? O número 7, né, o ponta aberto ou externo, flutuante, né, tem várias funções. Ele precisa fazer várias funções. Então ele tem que atacar, ele tem que voltar para marcar, ele tem que segurar a bola, ele tem que fazer diagonal, ele tem que fechar em diagonal por dentro para poder fechar o meio campo. O Yuri Alberto não sabe fazer isso porque não é a origem dele. Ou seja, quem é que estava errado? Por que ele não colocou o Yuri Alberto centralizado? Tem o Pedro Raul. Pedro Raul também não, mas o Pedro Raul é diferente, segura a bola, segura um pouquinho mais a bola. Mais pivôzão. Tem mais pivôzão. Então, ou seja, sabe por que o Corinthians tem dificuldade? Porque ninguém parava a bola. Porque ninguém para a bola. Porque tá aqui o Zinho. O Zinho é um atacante que fazia muito dessas funções. Eu era um meio-campista que também fazia jogava. Se a bola não para na frente, não tem como o time sair. Não tem como você respirar para poder jogar contra os adversários. Não tem como, se um centroavante não segura a bola, o defensor sair lá de trás e empurrar o meio-campo para fazer a marcação individual, quer dizer, marcação lá em cima. Então tem uma série de coisas que esse time do Corinthians não vinha fazendo até o jogo de hoje. E ele só fez tudo o que fez hoje contra o jogo contra o Fluminense. Porque o Fluminense é diferente. Se você pegar todos os treinadores do futebol brasileiro, eles falam, contra o Fluminense nós temos que modificar o nosso jeito de jogar, porque o jeito de jogar do Fluminense é diferente dos outros. Então, vamos ter um pouquinho de calma, pezinho no chão. Né? Porque assim, ele fala, quando ganha, quando perde, né? Que é a filosofia, como é que ele falou? Quando perde, está tudo errado. E quando ganha, só ganha. Não! A gente observa também o começo, meio e fim do trabalho. Nós respeitamos o começo, meio e fim do trabalho. Agora, tem que aceitar críticas também, tem que entender que o trabalho não vinha sendo bom. O trabalho não vinha sendo bom, perdeu para o reserva do Argentino Júnior.
da forma como perdeu. Hoje, se não ganhasse do Fluminense, qual era a expectativa? O Antônio vai ser demitido. Já estão falando de outros nomes, já estão esperando. O último jogo que o Corinthians desempenhou e o resultado veio, estávamos juntos lá na Neoquímica Arena, Marra, pela Sul-Americana contra o Nacional. É um time inferior e tal, mas a gente pôde ver ideias naquele jogo do Corinthians. De lá para cá, foram esses jogos em que o Corinthians não marcou, não venceu e a gente também não viu ideias, não viu desempenho. E sendo até muito sincero, né, Glaucio? Eu acho até que o Antônio, por boa parte da crítica, ele foi preservado. Sim. Se a gente para pensar, muito do que era falado de crítica era dos problemas que o Corinthians Clube trazia, né, para ele. Sim. A gente falava muitas vezes, a vida do Antônio também não é fácil, porque cada dia tem um problema novo lá no clube. Então ele tem sido preservado, Marra. Eu acho que por imprensa, por torcida, tem esse entendimento de um início de trabalho que ainda. E do que ele tem em mãos, né? E eu acho natural que ele tenha dificuldades para entender o que está acontecendo. Volta no tempo. Qual a imagem que a gente aqui no Brasil tem do trabalho do Antônio Oliveira? Ele trabalhava em times que tinham menor posse de bola e jogava com um meio-campo muito forte, às vezes muito físico, e que ganhava vários jogos em contra-ataque, com Daverson, por exemplo, fazendo um golzinho. Não começar com um atacante de referência, porque ele precisava de jogadores de velocidade, de agressividade para pressionar a saída de bola. O Pedro Raul é mais lento. Aí ele coloca o Pedro Henrique, o Wesley e o Romero, porque são muito mais rápidos. São pequenininhos, né, mais de correria. O Wesley é até um pouquinho maior, né, mas assim, jovem. Então os caras pressionam mesmo. Aí o garoto no meio, o Vidon, também adianta, sai, o Ranieri sai. Então os caras pressionam mais. É um estilo, característica de jogadores para esse tipo de jogo que ele queria. Marcação em linha alta. E aí o Mário Marra foi muito bem. Você estava falando comigo, eu estava pensando em falar isso. Aí o Marra falou, e ele foi coerente. Foi mesmo. Porque eu mesmo em casa assistindo o jogo, Glaucio, falei assim, vai botar o Pedro Raul. Não sei se vocês pensaram assim, né? Porque eu falei assim, machucou o Pedro Henrique, vai voltar o Romero pro lado direito e vai meter o Pedro Raul. Mas ele tinha uma ideia, ele sabia como o Fluminense jogava. O Fluminense não abre mão desse modelo de jogo, de ter um jogo construído, saindo da sua defesa, mesmo que o time já adiante a marcação. O Diniz, ele acredita que, quebrando essas linhas, ele vai chegar com mais gente na frente. Aí depois eu vou chegar no Fluminense, quando chegar na área do Fluminense, a gente está falando do Corinthians. E o Antônio Oliveira, sabendo disso, aí eu estou elogiando ele. Ele escolheu, a coisa encaixou, né? E um dia inspirado do garoto. Gente, vamos lá. O primeiro gol, né, é uma roubada de bola, que é a construção pelo lado esquerdo. O Marcelo já chega intermediária, quase na linha de meio campo. Já podia fazer uma ligação mais à frente, buscar um Arias, buscar o Marquinhos. Ele não. Sabe por que ele não busca, Glaucia? Porque o centroavante do time dele estava na intermediária, onde o volante tinha que estar. Aí ele toca a bola para o Martinelli toca para o Cano demora um pouquinho, rouba a bola, sai o primeiro gol. O centroavante do Fluminense estava na mesma linha do primeiro volante, que era o Martinelli. Então, quando rouba essa bola, já está ali na frente. O garoto que foi decisivo, o garoto que foi a estrela do jogo, o garoto que chamou a responsabilidade. Não foi uma construção de jogo, não foi uma tabela, foi uma roubada de bola na falha do Fluminense e na estratégia do Antônio Oliveira. Por isso que eu estou elogiando. Deu certo quem ele botou em campo para fazer essa pressão. O moleque acerta. Aí você vai para o segundo gol. O Fluminense está no meio campo, trabalhando a bola. Em vez de buscar um passe mais vertical, vai para um passe horizontal, né? Aí dá um passe curto, a roubada de bola, eu não me lembro qual é o jogador, se foi o lateral esquerdo ou se foi o Hugo, né? Isso, já deu o passe pro Wesley. Boa, Zé. Pro Wesley. Aí o Wesley, na jogada dele, individual, chama a responsabilidade de novo, e você vê que o Marquinhos, que é o atacante, ele que vai dar o primeiro combate. E ele até recolhe o braço, ele faz assim, porque não tem a característica de marcação. Um outro volante já para uma jogada ali, não. Ele evitou a falta para não tomar cartão, não sei. Vai dentro da área, ele recua de novo, aí dribla
Aí a qualidade do moleque. Aí todo o mérito do garoto. Maravilhoso. Golaço. Dribla o Felipe Melo, dribla o Manuel e faz o golaço. Mas, de novo, mérito do Antônio Oliveira. Porque pressionou, sabendo que o Fluminense não vive seu melhor momento. Não vive. Pessoal, e a gente tá cansado de saber que o Fluminense é freguês do Corinthians, mano. Doa quem doeu, o Fluminense é freguês do Corinthians. Rapaziada, próximo jogo do Corinthians é Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil, lá em Natal, lá, é o... Porra, me fugiu o nome agora, mas você sabe qual é. Copa do Brasil, teoricamente um jogo fácil para o Corinthians. Tem que ir com essa mesma postura, buscar o resultado e continuar nessa pegada aí, ó. Continuar desse jeito. Pô, tá mil maravilhas? Não, tem muita coisa a melhorar ainda. Essa vitória foi importante, mas é pés no chão e continuar firme para sair dessa situação, que o Corinthians precisa ganhar título, pessoal. Não ganhamos nada ainda. Essa vitória foi importante, mas a caminhada é longa. Pessoal, fortalece com o like aí e mais uma vez falar, West Ham, se quiser levar o Wesley, pode vir com os caminhões de dinheiro. É Libra, viu? Fortalece com o like aí.